Oi pessoal, nesse vídeo vocês vão ver cada passinho da costura dessa saia Três Marias. Essa saia tem um diferencial que ela, em cada divisãozinha, ela tem preguinha. Aí eu mostro no vídeo como é que faz essas preguinhas, eu mostro fazendo na overlock. O vídeo ficou um pouco longo porque eu quis mostrar cada detalhe dessa saia, da costura dessa saia. Vocês vão poder tirar bastante proveito. Eu fiz como se fosse uma live conversando, dando dica, falando sobre preços, né? O valor do preço que a gente deve dar. Então tá um vídeo bem legal, viu? Espero que gostem e deixem logo o seu gostei aí. Se inscreva se ainda não é inscrito, viu? Vale a pena, de fato, né? Só pelo trabalho que a gente tem de fazer um vídeo para vocês. Então vale a pena deixar pelo menos aí um gostei, se inscrever, para dar uma força, né? No vídeo anterior vai estar a modelagem e o corte dessa saia. E nesse aqui tá toda a costura. Até o próximo vídeo, espero que gostem. Pronto, eu vou logo tirar as auréolas do tecido, que é para não me atrapalhar depois. Vou agora emendar o tecido e passar na overlock. Eu tô fazendo uma bainha enrolada aqui. E como é um tecido delicado e é transparente, não vai ter forro nem nada, né? Então tem que estar com a costura bem delicadinho. Aqui eu já fiz, ó, passei na reta e passei a bainha enrolada na overlock. Esse aqui é o segundo babado. Fica bem delicadinho por fora. Vou fazer agora isso no terceiro babado. No primeiro não tem emenda, eu só vou tirar a auréola e franzir e fazer bainha de lenço em um lado, em um dos lados, porque, como eu disse, essa saia fica o babadinho pra fora, então tem que estar com bainha em um dos lados. Pronto, aqui eu vou fechar os dois babados, ó, na costura reta e depois passar na overlock. Margem de 1 centímetro. Aqui mesmo na máquina você vai alinhando. Fica mais fácil que alfinetar, nesse caso aqui. Como é um tecido muito fino, eu estou usando uma agulha para malha número 11. Agora eu vou passar na over. O overlock é o seguinte, né? Como eu tô usando uma bainha enrolada, fica até mais fácil para acertar o ponto, né? Porque ela vai enrolar todinha, né? Mas se fosse só na overlock normal, eu ia passar um bom tempo só ajustando, fazendo teste. Eu fiz também, mesmo aqui na bainha enrolada, eu fiz vários testes para poder chegar ao ponto ideal para o tecido. Porque às vezes a gente assiste um vídeo aí só vê, né, as youtubers usando aqui, acha facinho, né? Mas não, a cada tecido tem que fazer muito teste para poder ajustar para o tipo de tecido que você está costurando. Aqui nesse caso eu estou usando uma bainha enrolada. Eu já emendei o segundo e o terceiro babado, tá tudo acabadinho. Aí vou fazer uma bainha de lenço no primeiro babado, só na parte de baixo, a parte que vai ficar embaixo. A parte que vai ficar no cós não é necessário, porque vai ficar embutido. Ó, já passei a bainha enrolada no primeiro babado, na parte de baixo. Na parte que vai ficar para cima eu vou franzir e deixar na medida da cintura da cliente, que é 83, e vou encaixar no cós. Já no segundo babado, eu vou ter que passar essa bainha enrolada dos dois lados, em cima ou embaixo, por conta que, como eu falei pra vocês, né, ele vai ficar um babadinho pra fora. Então precisa estar os dois lados bem acabado. Se fosse uma saia sem esses babadinhos pra fora, eu só ia franzir, costurar e passar overlock na parte interna. Mas como não é um pouquinho mais trabalhoso por conta dos babadinhos, eu tenho que passar overlock dos dois lados. Tô passando aqui no segundo babado. Aí você encaixa na beirinha aqui da overlock, ó. Alinha o pano aqui e vai seguindo.
Olha o que é que perde de tecido. Quase meio centímetro. Quase nada, né? Olha só, enquanto eu tava costurando, fazendo a bainha de lenço, a linha pocou. A linha arrebentou. Aí aqui, como era 38 centímetros babado, eu deixei 40, então eu tenho margem para refazer isso aqui. Mas se eu tivesse deixado na continha, ó, olha o que ia acontecer. E uma dica, pessoal, para quando vocês forem dar valor na peça de vocês considerarem o trabalho que dá. E quando eu cobrei por essa saia, eu não vi, quando a cliente mandou a foto, que tinha esses babadinhos para fora. Que é algo muito mais trabalhoso, que eu tenho que costurar individualmente cada babado para poder fazer a junção. Se fosse umas três marias simples, eu ia juntar, né, o franzido com outro babado, iria costurar e dar o acabamento interno normal, um acabamento só. E aqui não, aqui é pior se eu estivesse costurando duas saias, porque esse acabamento é muito mais delicado e gasta muito mais linha, muito mais tempo. Então eu não poderia ter cobrado o valor que eu cobrei. Eu cobrei como se fosse umas três marias comum, que não ia me dar trabalho. Isso aqui não, tá me dando muito trabalho. A linha tá estourando, eu já tive que abrir várias vezes a máquina para poder recolocar a linha. Então levem sempre em conta isso, o trabalho que vocês têm para dar o valor certo, né? O valor justo na peça, senão vocês vão trabalhar de graça, como eu estou fazendo agora. É uma saia muito trabalhosa e que eu não cobrei o valor que eu deveria ter cobrado, porque eu não vi que tinha esses babadinhos. Se eu tivesse visto antes, eu teria acrescentado um valor, né? É igual bermuda, né? Eu fiz, tá até aqui no canal a bermuda que eu fiz. Eu falei com a cliente que era malha, para ela comprar malha, porque eu ia fazer tudo na overlock, não ia me dar trabalho. Eu ia cortar, passar na overlock, estaria pronto. Ela trouxe tecido plano. Tecido plano tem que passar a costura reta, passar no overlock e depois ainda fazer uma costura externa, a costura de segurança, senão ele se arregaça todo, né, o tecido plano. Então eu cobrei como se fosse malha e ela trouxe plano. Aí na hora eu fiquei sem graça de cobrar, né, cobrar mais. Mas a gente tem que estar ligado nisso, senão a gente vai trabalhar de graça para os outros, né? Aí aqui eu vou refazer essa bainha de lenço, já ajustei a máquina aqui novamente. E cada vez que você tira a linha, você tem que ajustar tudo de novo, porque senão não fica legal. Eu já ajustei aqui e vou recomeçar de novo essa bainha de lenço. Olha, pessoal, desisti da bainha enrolada, que estava pocando muito a linha. Estou fazendo a overlock comum, só que eu diminuí o ponto, está bem pequenininho. E como é tecido fino, aí você tem que apertar, aumentar a tensão da linha e dos pontos. Aqui no caso eu estou usando a linha 4, um fio 7, o segundo fio número 7 e o outro número 5. Aí ficou bem ajustado, tá deixando bem fechadinho. Aí eu vou fazer todo na overlock, normal, sem ser ponto enrolado, porque não tá dando certo não a bainha enrolada. Se eu conseguir fazer na primeira, as outras está estourando demais as linhas. Aí para não perder tempo. E também assim fica bonito, viu? Você ajusta o ponto, diminui aqui na regulagem, deixa bem pequenininho, ó. Fica igual a bainha enrolada. Um pouquinho maior só, mas também que não vai deixar a saia feia não, vai ficar bonito do mesmo jeito. Essa é a segunda saia, aí como eu disse, ela tem que estar bem acabada aqui, tem que estar com acabamento nas duas pontas, na que vai franzir e na que vai ficar para dentro. Primeiro babado só precisa embaixo, o acabamento, o segundo babado tem que estar o acabamento nos dois lados, e o terceiro babado, o acabamento vai ficar só em cima, porque embaixo eu vou fazer a bainha de lenço, ou uma bainha um por um. Então aqui eu vou fazer a bainha no terceiro babado, no caso passar o overlock no terceiro babado só na parte de cima, na parte que vai franzir. Ainda são 3 metros só a parte de saia para dar acabamento, por isso não pode cobrar um valor tão baixo, senão a gente sai perdendo muito trabalho e não vai receber o justo. Então tem que se ligar nesses detalhes para cobrar o valor certo.
Terminei aqui o terceiro babado. Agora eu vou franzir tudinho. Pra franzir a saia, eu vou franzir nessa aqui, que ela, a Singer, ela franze muito, muito bem. Então eu vou franzir nela e a costura reta fazer na outra máquina. Aí aqui eu ajustei no ponto mais alto da máquina, que é o 5, e a tensão eu coloquei 6. Se colocar um 9, ela franze muito, muito, muito. Aí aqui, antes de começar, eu tenho que considerar que eu vou abrir a costura. Eu vou abrir o franzido, que ele vai franzir muito, então eu vou ter que ter linha sobrando. Então eu vou deixar um pedaço de linha, tanto no começo como no fim, bem grande. Que é para poder eu ajustar depois o franzido, no tamanho que eu quero, no caso, né? Tô deixando um pedaço bem grande mesmo, porque a gente nunca sabe o tanto que vai franzir a máquina, né? Então tem que... Deixa eu colocar aqui, que saiu. E deixar uma linha bem grande. Vocês vão ver que ela já vai franzindo sozinha. Deixa eu ligar aqui, que eu esqueci de ligar a máquina. Aqui, ó. Vendo aqui, ó, dá pra ver? Ela já tá franzindo todo. E o franzido vai ficando bem pequenininho. Tá todo franzido. E tá bem juntinho franzido, ó. Por isso tem que deixar esse pedaço de linha bem grande, para poder ajustar. Ó, terminei de franzir a primeira saia. Aí, como eu disse, ó, eu tenho que deixar aqui bastante linha para eu poder abrir. Ó, depois que terminou de franzir, olha o tamanho que ficou. E essa primeira saia eu preciso de 83 centímetros, que é a cintura da cliente. O primeiro babado tem que ficar exatamente do tamanho da cintura. Tamanho do cós. Ó. Aqui o franzido deu pouco mais de 30 centímetros. Deu 30 centímetros. Eu vou precisar abrir para chegar até os 83 centímetros. Então eu preciso de linha aqui. Aí eu vou abrir ele, vou ajustar direitinho daqui a pouco. Enquanto isso eu vou para a segunda saia. A segunda saia só precisa franzir um lado também. O outro lado eu vou encaixar no terceiro babado. Se não tivesse esses babadinhos para fora, nada disso seria necessário. Eu só ia encaixar uma saia na outra, ia franzir, ia encaixar uma saia na outra, costurar. Não precisaria esse acabamento aqui. Eu ia juntar o franzido com o reto e iria fazer um acabamento interno só. Já esse não, eu já vou ter esse trabalho maior por conta dos babadinhos para fora. Deixar 1 centímetro. Ó, aqui, esqueci de deixar a linha maior aqui. Puxar. Deixar a linha bem grandona. Porque essa máquina ela franze muito. Para tecido fino em malha, ela é ótima. Já nome é melhor para tecido pesado. Lembrando que não pode dar retrocesso aqui no franzimento, senão vocês não vão conseguir ajustar depois. Só precisa ir ajustando o pano aqui na frente mesmo. Na parte de trás não precisa puxar, não precisa fazer nada. Ela vai levando sozinha. E se aí vocês não conseguirem ajustar a máquina para franzir, vocês passam a costura reta e franzem manualmente mesmo. Dá certo também. Também pode franzir com elastec. Eu só não vou franzir esse aqui porque o tecido é muito fino. E o lastex você tem que tirar depois o elastec, aí ia acabar rasgando o tecido. Mas em tecido plano, tricoline, fica ótimo franzir com lastex. Terminei o franzido na terceira saia. Ó como franze bem. Tá vendo porque a necessidade de deixar um fio bem grande. Aí lembrando que ela só tá aberta assim, porque a saia é aberta na lateral. Se fosse toda fechada, eu já teria fechado as duas laterais. E aí sim, franzir ela já costuradinhas laterais. Fechando. Agora vamos unir.
toda a saia. Eu vou emendar aqui o cós, ó. Eu vou precisar dele agora para poder ajustar a primeira saia. Apesar que eu não vou costurar o cós agora. Primeiro eu preciso unir todos os babados para poder fazer o acabamento nas laterais, para aí sim fechar o cós. O cós é por último. Deixa eu botar a costura reta aqui e passar na overlock. Ó, costurei aqui com a orelha porque eu vou tirar na overlock. Pronto, aqui eu vou para a montagem. A primeira saia eu preciso deixar 83 centímetros, que é o tamanho da cintura da cliente. Então eu vou ajustando aqui, ó. Vou abrindo bem até chegar aos 83 centímetros. A primeira saia nunca é muito franzida, né? A não ser que o cliente queira bem franzida. Vou ajustando até chegar. Já deixei marcadinho aqui, ó, os 83 centímetros. Vai fazendo assim até chegar aos 83 centímetros, ao tamanho da cintura, né, sua ou do seu cliente. Quando chegou no tamanho da cintura, eu dei nozinho aqui nas linhas, para não sair mais da medida correta, e sair ajustando aqui, ó, o franzido, para tentar deixar todo igualzinho. Aí a primeira saia já está na medida certa, tá dado os nozinhos aqui, ela não vai mais sair do tamanho certo. E aí eu vou para a segunda saia. A segunda saia, ela tem que ficar exatamente do tamanho da primeira aqui embaixo. Lembra, o franzido é só em cima, embaixo ela é sem franzido, é retinha. Então esse segundo babado tem que ficar exatamente desse tamanho aqui. Aí eu pego uma ponta, pego a outra ponta e vou ajustando. Bem franzidinho. Vou abrindo bem. Depois eu vou ajustando para deixar o franzido todo igualzinho. Lembra que o fio é bem grande, ó, justamente para isso. Lembra que o babadinho, eu disse que essa saia tem babadinho fora, né? Como vocês veem na imagem aí da saia. Eu vou ter que ajustar esse franzido aqui, ó. Ele vai ficar babadinho para fora. Ali na hora da costura vocês vão ver melhor. Por isso precisa estar o acabamento nos dois babados. Porque um vai sobressair sobre o outro. E a costura vai ficar aqui. Sim, outra coisa, vocês têm que pegar a metade aqui, ó, da saia. A metade do primeiro babado tem que estar marcado já. Deixar bem marcadinho aqui. A metade. Marcar com alfinete aqui, metade da saia certinho. Na verdade é melhor marcar a outra parte aqui que está sem franzida. Você marca metade, porque a parte que está emendada lá do segundo babado e do terceiro babado tem que estar bem alinhadinho a metade da saia, porque todas as emendas vão ficar na lateral da saia. Eu tendo a metade aqui, eu já encaixo essa metade aqui, ó, que é onde está a emenda, eu já emendo na metade aqui, ó. E assim eu vou fazendo a terceira saia, também vai ficar na emenda. A terceira saia eu já vou encaixar aqui na emenda e vou ajustar, para ficar do tamanho certinho. Então já tendo a metade ali, aí eu só encaixo a outra metade aqui. Aqui eu já cheguei no tamanho. E aqui eu marco a outra metade. Se vocês forem fazer essa saia,
for fazer sem esse babadinho pra fora, é bem mais fácil. Vocês fazem do mesmo jeito, só que sem deixar o acabamento aqui. Vai franzido, emendando. Aqui no caso eu iria colocar assim a saia e o franzido. Iria passar costura, quando virasse estaria certinho já. Mas como tem o babado, vai me dar um pouquinho mais de trabalhinho. Porque vai ficar pra fora, né? Então tem que estar bem acabado, tem que estar tudo certinho. Então não pode arrebentar a linha, viu? Arrebentar a linha já era o trabalho. Tem que fazer tudo de novo. O franzido. Quando eu chegar ao tamanho certo, aí eu amarro a linha e vou só ajustando o franzido para ficar tudo igualzinho. Coloco um alfinete. Para não soltar. E aí só vou ajustando o franzidozinho aqui. Do outro lado a mesma coisa, né? Quando você chegar, então você já marca logo as laterais, aí depois só é ir ajustando o franzido. As duas laterais vai ter o acabamento da faixinha que eu deixei, do viés. Pronto, aqui eu vou alinhar direitinho e alfinetar tudo para poder costurar. A primeira saia na segunda. Deixa eu mostrar para vocês de pertinho aqui essa parte, ó. Aqui eu poderia alinhavar, mas eu confesso que eu não gosto muito de alinhavar não. Então eu alfinetei todinha a parte do babado e vou passar a costura. Como é transparente, dá para eu ver onde é que tá o acabamento de baixo. Eu vou passar a costura bem na pontinha e vai ficar o babadinho assim, ó, para fora. Aí eu começo a alfinetar, gente, da metade, ó, pra ponta. Porque caso sobre tecido, como sobrou aqui, eu aperto, ainda tem como eu ajustar com a linha. Eu tinha falado antes para dar o nó, mas vocês não deu nozinho não. Primeiro alfineta tudo, alinhava, né, do meio para a ponta, porque caso sobre tecido, aí só vem com a linhazinha, puxar e franzir o que sobrou, como eu fiz aqui, ó. Aí eu vou para a máquina, passar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no terceiro babado. Colocar o terceiro babado igual eu fiz aqui no primeiro e costurar. E aí depois vamos para laterais fazer o acabamento e depois o cós. Olha só, eu já prendi o primeiro babado. Olha como ficou legal. Prendi o primeiro babado no segundo babado. Ó, tirei a linha que eu passei para franzir, tem que retirar ela todinha, senão fica feio. Aqui já tá bem acabadinho. Já tem a linha aqui do franzido. Tem que tirar. O lado interno e o lado externo. Agora eu vou prender o segundo babado no terceiro babado. Ela não ficou muito franzida, porque o tecido de fato foi pouco. Teria que ser 3 vezes a largura de 1,50 m para ficar bem franzidinho. Eu começo aqui com retrocesso. Aí percebam que eu estou usando o calcador de zíper invisível. Como eu já disse algumas vezes aqui, ó, eu uso esse calcador porque aí eu vou alinhando e ele vai ficando bem na pontinha, a costura, bem onde eu quero. No caso eu tô pegando a costura de baixo, ó. Tô pegando bem na pontinha aqui da de baixo. E aqui eu vou ajeitando direitinho. Tá sem esse pano aqui sem estar franzido no início, porque a linha arrebentou. Ainda bem que foi só aqui no iniciozinho, dá pra eu ir ajustando aqui. Aqui eu tô vendo, ó, que eu tô passando bem na pontinha da costura de baixo. E aqui é assim, gente, esse trabalho aqui tem que ser com bastante calma mesmo.
Aqui encaixando direitinho a costura. E fazendo, sem pressa. Senão tem que refazer tudo de novo. Aí é sem futuro. É melhor ir fazendo com calma. E vai dando tudo certo. Ó, terminei aqui a costura, aí tô tirando agora a linha que eu fiz o franzido. Vai puxando que vai saindo todinho. Cuidado para não rasgar a linha que você costurou. Tem que ser tirada essa linha toda, senão fica feio o acabamento. Eu terminei de tirar as linhas do franzido aqui. Ó, como tá bonito. A parte interna, ó, o acabamento limpo, perfeitinho. Essa foi a maneira mais fácil que eu achei de fazer essas Três Marias com esses babadinhos de fora. Eu pensei em outras maneiras, mas esse era o mais que ia ficar mais limpo, mais prático de fazer, apesar de dar trabalho, né? De você dar acabamento nas peças todas, né? Mas foi o modo melhor que eu achei para fazer, foi esse. Se vocês souberem algum diferente de fazer esses babadinhos, vocês comentem aí, que eu quero aprender. Ó, gente, para fazer o acabamento na lateral, eu tinha pensado em fazer assim, né? Lembra da faixinha que eu cortei? Eu ia dobrar no meio, ia passar, né, para poder vincar direitinho. Ia colocar aqui assim, ó, na lateral. Ia costurar todinho aqui com meio centímetro. E depois ia virar, para fazer um acabamento embutidinho. Virar uma, virar duas, ia ficar todo um acabamento bem limpinho, né? Só que como a overlock ela tá bem ajustadinha agora, eu consegui ajustar ela para esse tecido. Tá bem ajustadinha, então eu vou só passar, desistir das faixinhas. Vou só passar o overlock nas laterais e aí botar o cós. Olha só, já passei a overlock, ó, nas duas laterais todinha. E vou fazer o acabamento agora, né? Passar uma costura reta do tamanho do calcador aqui, 1 centímetro. E vou fechar ela todinha o acabamento da lateral na costura reta. Aí depois daqui, eu vou para o cós e aí sim eu faço a bainha, porque depois que eu colocar o cós é que eu vou medir o comprimento e deixar no comprimento exato que a cliente pediu. Vou costurar bem em cima da overlock. Vou alinhando bem aqui. Passando bem em cima da overlock. Com um pezinho de zíper comum. Eu sempre uso ele para fazer bainha, fazer acabamento. Como já tá ficando o acabamento. Esse tecido, apesar de ser fininho, leve, ele não é ruim de costurar. Só precisa ter overlock para fazer acabamento, porque senão não dá certo. Com zigue-zague não vai dar certo, porque ele desfia muito. Tem que ser a overlock mesmo. Ou viés de cetim, dependendo do que você for fazer. Mas como aqui é franzido e esse babado, não ficaria bom se eu colocasse viés. Ia pesar o tecido. Ele precisa ser fluido, né? Principalmente porque é para usar na praia. Aí, ó, já dei o acabamento, né, nas duas laterais e agora eu vou colocar o cós. Aí eu preciso achar um meio aqui, ó. Porque a costura do cós, a emenda também vai ficar na lateral, né? Vai ficar no meio. Aí aqui eu boto um alfinete, ó, para marcar o meinho bem certinho. E aí vou colocar o cós. Eu vou começar da parte interna para a parte externa. Cadê o cós? Ó, vou postar no meu ombro. Ó, tá vendo? Tem essa emenda aqui do cós, né? Eu vou colocar ela bem no meio. Lado direito com lado direito. Vou colocar ela bem no meinho.
E aqui só é costurar reto agora com uma margem de 1 centímetro. Como eu botei na metade, eu vou costurar a metade para a ponta, depois eu costuro a outra metade. Tudo na costura reta. Ó, aqui eu vou seguindo o pé do calcador. Já coloquei um outro calcador. Alinhando direitinho para o franzido não ficar feio. Alinho bem direitinho e vou passando. Depois, se ficar a linha do franzido, a gente tira também. Se for ficar aparecendo do outro lado. Alinho o franzido bem direitinho. Deixa eu ver se tá ficando legal. Tem que ir alinhando bem direitinho. Dá o retrocesso. Costurei. Agora eu vou fazer a outra metade. Já fiz, já coloquei o cós, ó. Do lado interno vai ficar o acabamento assim. Vou tirar a linha. Eu passei o overlock. Eu vou passar um overlock aqui dentro, na parte interna. Porque como é transparente, se eu não der um acabamento, vai ficar aparecendo. Então eu vou passar uma overlock. Passei a overlock aqui no cós. E agora eu vou encaixar o cós aqui. Vou dobrar 1 centímetro. Vou colocar em cima aqui da costura. E vou alfinetar todinho. Eu venho aqui 1 centímetro e dobro novamente. Puxando bem aqui embaixo para não sobrar pano. Vou fazendo isso no cós todo, com todo cuidado. Alfinetando tudo. Depois eu vou dar uma passadinha aqui nesse cós, só para vincar direitinho, para eu poder passar a costura e ficar bonito. Aí quando eu chego aqui no fim, eu paro de alfinetar e viro para fazer um acabamento embutido. Porque lembra que tem essa faixa? Então eu vou costurar assim, ó. Dobrei meio centímetro, ou 1 centímetro, que é a margem que eu tô deixando. Aqui já tá virado, ó, 1 centímetro. E vou costurar assim, ele todinho. Vou costurar ele para depois virar e essa faixa ficar toda embutida. Deixa eu tentar explicar melhor, deixa eu ajeitar aqui primeiro. Ó, vocês lembram que eu deixei a medida toda da largura do tecido para fazer a faixa, tá muito grande. Eu vou deixar só 60 centímetros aqui. Então, vou deixar 70 centímetros para ela poder dar um laço e ficar legalzinho. Vou aparar aqui para poder continuar. Bom, como eu disse, eu quero esse acabamento aqui embutido. Então, eu vou ter que costurar ao contrário aqui. O lado interno primeiro, o lado avesso, para depois virar e ficar todo embutidinho. Aí aqui eu já alfinetei para eu saber certinho a distância que eu tenho que costurar ali. Aí vou marcar aqui, como eu quero certinho, não quero correr o risco de eu desmanchar. Eu vou pegar aqui, ó, da beirada, que é até onde eu vou costurar. Vou marcar aqui com alfinete, só para eu saber onde é que eu tenho que encaixar. E vou virar. Tá vendo? Aqui tá do lado certinho. Eu vou virar para o lado avesso e vou juntar as duas beirinhas aqui, ó. E vou costurar até o início aqui da lateral da saia. Vou costurar a faixa toda assim ao contrário, ao avesso. Vou costurar até aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Vou marcar todinho até lá a ponta e depois vou virar e costurar do outro lado também. Assim a faixa vai ficar toda embutida. E eu alfinetando assim primeiro, eu vou saber exatamente onde é que eu tenho que costurar, para não ficar sobrando pano depois. Ok, eu já costurei dos dois lados. Costurei, ó, começa bem do comecinho, ó. Você se baseia sempre na linha aqui onde termina a costura, onde, na lateral das peças, ó. Eu comecei a costurar daqui sem pegar em cima da peça, ó. Só o cós mesmo, não pega a peça, pega só onde tá o cós. O laço aqui no caso, né? Aí costurei todinho. Fiz um arredondado aqui para ficar mais bonitinho. E antes de cortar a rebarba e passar no overlock, eu viro primeiro para ver se vai dar tudo certinho. Aqui tá tudo ok, ó. Venho só fechando depois o cós, ó. Fica tudo embutidinho. Eu tenho essa agulha de tricô aqui que eu uso para virar, ó. Aí eu vou usar a ponta grossa, né? Porque se eu usar essa ponta aqui vai rasgar. Então vou primeiro fazer o teste, depois eu desviro tudo de novo. Para poder cortar a sobra e passar um overlock também, que eu vou passar um overlock dentro. Tudo certinho. Eu já posso desvirar e fazer os retoques. Já passei o cós, a faixa, ó, tudo passadinho. E vou agora fechar o cós, ó, tá todo alfinetado, já passadinho, porque fica mais fácil pra costurar quando tá todo alfinetado. Agora só vou aqui fechando ele. Usando o calcador para zíper invisível, como eu falei para vocês, que eu faço cós, acabamento só com ele, que fica bem na beirinha a costura. E vou alinhando aqui, ó, em cima da costura que eu havia dado, ó, para prender o cós. Só tendo cuidado de deixar o cós bem em cima da linha, cobrindo a linha. Concluir o cós. Todo bem na pontinha, a costurinha. Quem quiser pespontar o laço também pode, eu preferi não, deixei assim mesmo soltinho. Fica melhor para amarrar, para dar um caimento, uma fluidez. Agora eu vou fazer a última medição do comprimento para poder fazer a bainha e tá concluída a saia. Pronto, agora é só concluir com a bainha. Eu fui fazer a medição, tinha 1,16 m. O comprimento da cliente era 1,14 m. Então, eu fiz um overlock aqui e vou dobrar 1 cm. Vou dobrar essa pontinha aqui, ó, pra não soltar o overlock. Vou costurar pra dentro. Vou prender. Colocando 1 centímetro. Aqui, pessoal, tá pronta. Ó, não tem como mostrar ela por inteiro aqui porque ela é muito grande, né? É muito tecido. Aqui o cós. E o laço.